Falar agora sobre uma aplicação das equações, né, as EDOs de segunda ordem lineares. Uma aplicação bastante importante aí, bastante útil, é o movimento oscilatório, tá? Então, primeiro eu vou deduzir a equação do movimento oscilatório no caso em que a gente tem um sistema massa-mola, né? Então eu tenho uma mola, eu tenho presa à mola um bloco de uma massa m, tem uma determinada massa m, tá certo? E esse sistema que eu vou considerar. Primeiro eu vou considerar isso aqui que está na horizontal, né? O movimento vai se dar na horizontal, ou seja, nessa direção aqui. Depois a gente considera o caso em que o movimento está na vertical. E ainda a gente pode ter, no caso da vertical, a gente tem a força da gravidade adicional aí entrando no movimento. Aqui a gente não se preocupa muito com a força da gravidade, por quê? Porque a força da gravidade ela está apontando para baixo, né? E aqui tem a força normal apontando para cima. E as duas se cancelam, né? A força da gravidade e a força normal, elas se cancelam. Tá? A somatória das forças na direção vertical aqui é nula. A força no sistema massa-mola, ela satisfaz uma lei chamada lei de Hooke. Como é que essa lei de Hooke funciona? Bom, se o movimento da mola é tal que você não deforme a mola, ou seja, você não ou estraga a mola esticando muito, nem comprimindo muito a mola, né? Você são feitos movimentos relativamente pequenos em relação ao tamanho da mola, ela satisfaz a lei de Hooke. A lei de Hooke, ela é K, que é uma constante que depende da mola, vezes o quanto a mola foi deslocada da posição do equilíbrio. O x é a posição de equilíbrio. O sinal aqui é negativo por quê? Bom, suponha que aqui seja a posição de equilíbrio da mola, tá certo? Ou seja, ela está parada, não tem movimento, não tem nenhuma força atuando nessa direção, assim, nenhuma força resultante atuando na direção horizontal, e suponha que você faça uma compressão da mola na direção, você traz a mola deste ponto que estava em equilíbrio, né? Empurre ela até uma posição no qual você faz um deslocamento de x, tá certo? Então a mola ela tinha essa posição, aí ela foi empurrada, tá? Ela passou a estar nesta posição aqui agora, né? O centro de massa dela, e suponha que essa quantidade que ela andou daqui até aqui seja x. Melhor a gente colocar o x aqui. Ó. Então a gente deslocou a nossa mola de uma quantidade x, tá bem? O que vai acontecer? Vai aparecer uma força, mas em qual direção? Ó, você deslocou para cá, só que a força aqui vai estar apontando aonde? No sentido contrário ao deslocamento, tá? Então por isso entra o sinal de menos, porque é uma força contrária ao sentido de movimento que é feito, tá? Então essa aqui é a força que está atuando na massa, na massa aqui, num bloquinho, tá bem? Ó, o K é a constante da mola, x representa o quanto a mola foi deslocada da posição de equilíbrio, ou seja, onde ela estava parada inicialmente, não tinha nenhuma força atuando, para a nova posição, tá? Bom, usando a segunda lei de Newton, o que a gente tem neste caso? Se não tiver nenhum tipo de atrito no movimento, o que a gente tem? A única força atuando aqui no meu bloquinho vai ser a força F, ou seja, ela vai estar apontando o contrário ao sentido de movimento. Um detalhe importante também é o seguinte: se você, ao invés de ter empurrado a mola, tivesse puxado a mola, ou seja, ao invés de ter comprimido, você tivesse aumentado o tamanho dela, ter aumentado, o que vai acontecer, né? Suponha que você faça isso aqui, né? Ela estava aqui na posição de equilíbrio, aí é puxado até esta posição, ou seja, ela sai daqui e vai para uma nova posição x. Então, ela foi deslocada desse ponto até lá. Para onde que vai apontar a nossa força agora? Vai apontar para lá. Então, você está vendo, em qualquer situação, ou empurrando ou puxando a mola, tá? Ou empurrando ou puxando a mola,
a força é contrário ao sentido do qual você deslocou. Portanto, a força, o sinal de menos, funciona bem, tanto puxando quanto contraindo. Então, a gente tem que, usando a segunda lei de Newton, como é que é a segunda lei de Newton? É massa vezes aceleração, é igual a resultante das forças atuando do corpo, ou seja, menos kx. Tá? Aqui x é a incógnita do meu sistema. Então, o que vai acontecer? Eu posso passar o m dividindo, vai ficar menos k sobre mx, ou seja, a gente pode passar isso aqui para lá, d2 dt2 mais k sobre mx igual a zero. Ó, o k e o m são constantes. O k, ele é a constante da mola, né, que depende da mola, o m é a massa. Nesse tipo de movimento aqui não tem nenhum tipo de atenuação. Como é que vai dar a solução aqui da equação? Então, a solução, usando o polinômio característico, tá? Polinômio característico, vai ficar o quê? Vai ficar lambda ao quadrado igual a menos k sobre m, ou seja, lambda igual a mais ou menos... Ó, o k é uma constante positiva, porque ela é constante da mola. O m também é positivo, é a massa. Então, isso aqui, com certeza absoluta, a hora que eu tirar a raiz, isso vai dar um número imaginário puro, inclusive. Não tem parte real. Então, a solução, o y vai ficar assim, né? A solução, y, x, né? X é a posição do meu móvel. X vai ficar o quê? Vai ficar a cosseno raiz de k sobre mt mais b seno raiz de k sobre mt. Ou seja, que tipo de movimento que vai aparecer aqui no meu problema? Um movimento oscilatório, tá certo? A oscilação vai ficar sempre igual, né? Não vai aumentar nem diminuir o tamanho, porque não tem parte real. Então vai se dar uma oscilação, o movimento vai ficar oscilatório. Mais ou menos isso que a gente espera, né? A gente espera que quando a gente inicie o movimento e não tem atrito, fique fazendo assim pro resto da vida, né? Só que o atrito é natural de ter em qualquer tipo de movimento. Não existe movimento perpétuo, né? Não tem movimento perpétuo. Por quê? Tem um atrito sempre associado. Ou um atrito com o chão, ou um atrito mesmo da mola, a mola esquenta, né? Então, o atrito ou a dissipação de energia sempre aparece no modelo. Bom, na idealização aqui do nosso atrito, é o seguinte, olha, suponha que o movimento ele se dá nessa direção aqui, né? Ó, na direção para cá. Para onde que o atrito aponta? O atrito aponta contrário ao sentido de movimento, porque o atrito ele é uma força que não causa movimento, ele diminui o movimento, né? Ele só aparece, só existe o atrito quando existe movimento. Se não tem movimento, não tem atrito. E ele é sempre contrário ao sentido de movimento. Então a força de atrito, Fat, é igual a menos, porque ele vai apontar no sentido contrário ao movimento, a, esse A é uma constante de atrito, dx dt. Depois a gente vê quais são as unidades medidas. O dx dt é uma velocidade, tá? Então depois a gente vê as unidades de medida aí para a gente identificar dentro do nosso problema quais são as unidades de medida. Bom, então jogando na fórmula vai ficar o quê? A única coisa que a gente adicionou a mais foi essa quantidade aqui, ó, e foi essa força de atrito. Tá? Então a gente pode mandar isso tudo para o lado direito, dividir tudo pela massa, a gente reescreve isso assim. Então ele se escreve deste jeito aqui. Então esta é a equação do movimento do nosso corpo aí, tá? Bom, eu falei que a gente via as constantes, né, as unidades de medidas das constantes. Vamos ver, né? A massa, ela é uma unidade de massa mesmo, né? Então ela pode ser medida em quilo, tá? Porque se a gente for trabalhar
com Newton, né? Que é a unidade internacional que a gente usa, então a gente em geral usa aquilo. Mas tem outras unidades, né? A americana, por exemplo, Libra, é uma forma de medir a massa, tá? Então, é uma dessas possibilidades. Mas a gente vai usar aquilo aqui. O X, a unidade internacional para X é metro, tá? Então, por exemplo, se algum problema tiver centímetros, a gente passa para metros. Tá? Se tiver quilômetros, não faz sentido, né? Deslocou quilômetros numa mola, é exagero, a gente passa para metros, mas metros é a unidade de medida, tá? Ou até por metros por extenso. O K, a gente sabe que Kx é igual a força, correto? O X, a gente já sabe que é unidade de metros. Ó, posso trabalhar com unidade dimensional. O K é o que a gente quer achar e a força é Newton. Então, portanto, o K vai ser Newton por metro. Tá certo? O Newton, se a gente for olhar, o que é o Newton? O Newton é quilograma, tá? Que é a massa, né? Porque Newton é unidade de força. Força é massa vezes aceleração. A massa, a unidade da massa é quilo. Tá? Vou pôr aqui para identificar as unidades. Então, massa vezes aceleração. Então, vai ser quilo metro por segundo ao quadrado dividido por metro. Então, a unidade de medida da constante K pode ser dada por Newton por metro ou, dá para cancelar aqui, quilograma por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, pode ser dado por quilograma por segundo ao quadrado. E, finalmente, a unidade A. Então, a gente sabe que A dx dt é o que? Força, que é Newton. Dx dt, velocidade, é massa por... Desculpa, massa não, metros por segundo. O Newton, a gente pode colocar aqui, ó, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Olha que bom que vai ficar isso aqui, né? Então, a gente pode passar o m dividindo, não pode cancelar aqui, cancela um s com s daqui. Então, a tem unidade de medida quilograma por segundo, tá? Então, o A no sistema internacional, quilograma por segundo. O K no sistema internacional, quilograma por segundo ao quadrado. E a massa é massa mesmo, né? Que a gente está trabalhando aí sempre. Bom, então vamos lá. Como é que a gente resolve, né, esta equação aqui? Aqui a gente supõe que o a constante o A é constante, né? A massa também, a constante da mola também ela é fixa, então essa quantidade é uma constante, essa quantidade é uma constante. Então a gente tem uma IDO, né? Tá aqui inclusive, né? A gente tem uma IDO de segunda ordem linear, tá? Como é que a gente resolve? Usando o polinômiozinho característico aqui, ó. Então a gente usa o polinômio característico. A gente tem três situações físicas para considerar. A primeira situação física, em que o delta é positivo. Só para lembrar, nesse caso aqui, quem é o delta? O delta é a ao quadrado sobre m ao quadrado menos 4km, tá? Então, isso aqui é o delta da expressão. Isso vai caracterizar que tipo de movimento que a gente está tendo. Tá? Então, quando o delta for maior do que zero, o que acontece aqui na nossa solução? A gente tem dois autovalores reais, a gente tem um lambda 1 igual a menos a sobre m, né, que é menos b sobre 2a, menos a sobre m, menos raiz do delta, dividido por 2. E a outra menos a sobre m mais raiz do delta dividido por 2. Uma coisa interessante aí é o sinal, a gente pode identificar qual é o sinal dos lambdas, tá?
O lambda 1, com certeza absoluta, é negativo. Você fala, professor, por quê? Olha, porque o A é positivo, o M é positivo. Logo, o A sobre M negativo é negativo. Raiz de qualquer número é positivo. Então, ó, essa quantidade aqui é negativa, né? Essa quantidade. E essa é negativa. Um número negativo é mais um número negativo, né? Porque aqui é um negativo e negativo. Vai dar o quê? Vai dar um número negativo. Então, a parcela é negativa. Agora, o lambda 2 não é muito claro que seja negativo. Tá? Eu vou mostrar para vocês que o lambda 2 de fato é negativo. Do jeito que está aqui não é claro. Por quê? Porque essa parcela é negativa, mas essa aqui não, né? Essa parcela também tem um sinal de mais aqui, então isso aqui vai contribuir negativamente, mas essa vai contribuir positivamente. Como é que a gente mostra que o lambda 2 é negativo? Bom, a gente vem e escreve ele, né? Para mostrar que o lambda 2 é negativo, o que eu tenho que mostrar? Basta mostrar que isto aqui é maior do que isso, correto? Ou seja, basta mostrar que menos a sobre m mais raiz de a ao quadrado menos m ao quadrado menos 4km é menor do que zero. Ou seja, passo isso aqui para o lado direito. Então a gente chega aqui, a gente tem que mostrar que essa raiz aqui, ela é o que? É menor do que isso aqui. Então, vamos supor que de fato isso aqui seja verdade, tá? E a gente vai fazer o processo da conta. Note que esta quantidade aqui, o lado esquerdo é positivo e o lado direito também é positivo. Então a gente pode elevar ao quadrado dos dois lados e a desigualdade não muda de sinal, tá? A desigualdade não muda de sentido, desculpa, a desigualdade vai se manter do jeito que está. Então, elevando ao quadrado o lado esquerdo, a gente consegue cancelar isso com isso. E elevando ao quadrado o lado direito, vai dar a ao quadrado sobre m ao quadrado. Perceba que ao cortar vai sobrar ao quadrado m ao quadrado menos 4km. E do lado direito ao quadrado m ao quadrado. Ó, a gente cancela esse termo com esse aqui. Sobra o que para a gente? Menos 4k dividido por m menor do que zero. Isso é verdade? É verdade. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que efetivamente o lambda 2 é menor do que zero, porque a gente partiu desse fato aqui que a gente quer mostrar e a gente de fato verificou que isso é verdade, tá? Então, portanto, o lambda 2 é menor do que zero. Então, a gente tem que o lambda 1 é menor do que zero e o lambda 2 é menor do que zero. Por que eu fiz o estudo desse sinal? Porque o que vai acontecer com a solução nesse caso? Olha, a solução geral é assim. É y igual a C1 e lambda 1t mais C2 e lambda 2t. Como lambda 1 e lambda 2 são negativos, o que acontece com o movimento? Ele decai, tá? Está havendo um decaimento da solução. A solução ela inicia com determinado valor e ela decai, ou seja, o atrito, o que o atrito faz? O atrito freia, de fato, o movimento. Então, inicialmente, supõe aqui é a posição x e aqui é a posição t. Então, inicialmente, ele está nessa posição aqui. O que vai acontecer? Quando o tempo passar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai passar para o lado negativo, tá? Não vai passar para o lado negativo. Então, ele vem, decai e tende a zero. Isso aqui é chamado de movimento supercrítico. Tá? A segunda situação que a gente pode considerar aí é quando o delta for igual a zero. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem lambda 1 igual a lambda 2 igual a menos a sobre m, isso menor do que zero. Tá? Esse movimento ele é chamado de crítico. E como é que é a solução nesse caso? A solução nesse caso é aquele movimento, aquela solução no qual a gente tem o delta igual a zero. Então a solução vai ficar C1 e elevado a menos A sobre MT, tá? Porque é igual ao lambda, mais C2 e elevado a menos A sobre MT vezes T, tá? E como é que fica a solução nesse caso aqui? Na solução nesse caso, ele dá uma subidinha aqui talvez e vai a zero também, tá certo? Não passa para o lado negativo. Esse é o movimento crítico da solução. E, finalmente, o caso em que o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, o que a gente tem? A gente tem, naturalmente, raízes complexas na nossa solução. Tá?
Só que tem raiz complexa, mas tem a parte real, que é essa parte aqui, que é negativa. Tá? Então, a parte real sendo negativa, a gente sabe que apesar de oscilar, ela decai a zero. Tá? Apesar de ter oscilação, ela decai a zero. Bom, então, vamos ver o que acontece nesse caso. Olha, só lembrando, né, o lambda 1 é menos A sobre M, mais raiz de módulo de A quadrado M ao quadrado menos 4km, isso aqui em módulo, né, porque quando se o delta é negativo, para a gente poder fazer o cálculo, a gente tem que colocar o módulo. Só que um detalhe importante é o seguinte, olha, como A ao quadrado M ao quadrado menos 4km é negativo, tomar um módulo disso aqui é só trocar o sinal, ou seja, vai ficar 4km menos A ao quadrado M ao quadrado. Então, se não quiser trabalhar com módulo, a gente coloca já a parte correta aí que está dentro da raiz. Bom, e a parte real é menos A sobre M. Como é que vai ficar a solução aqui? Então, a solução vai ficar... Não tem esse quadrado aqui, não. A solução vai ficar o quê? Vai ficar menos A sobre... tem um 2 aqui, sim. Menos A sobre 2mt. Tá? Tem um 2 aqui. A parte real é menos A sobre 2m. E C1 cosseno de 1 meio raiz de mais C2 1 meio raiz de Esse tipo de movimento é chamado de subcrítico. Vamos colocar os três juntos aí, o crítico, supercrítico e o subcrítico. Ó, o crítico é aquele, o supercrítico é aquele primeiro movimento que a gente considerou. Em geral, o supercrítico ele decai mais lentamente que o crítico. Por que ele decai mais lentamente que o crítico? Porque a parte complexa que está associada ao problema lá, a parte complexa, não, desculpe, a parte real que está associado ao problema, a gente tem o lambda 1 e o lambda 2. O lambda 1 ele é bem negativo, o lambda 2 é menos negativo, tá? A gente tem que o lambda 1 é igual a menos A sobre 2m menos uma raiz, o lambda 2 é igual a menos A sobre 2m mais uma raiz aqui. Então, o lambda 2 ele é maior do que o lambda crítico, que do caso do problema crítico, que só tem um alto valor, que é menos A sobre 2m. Então, este modo associado a essa quantidade aqui, ele demora um pouco mais de tempo para decair, tá? Portanto, em geral, a solução do modo supercrítico decai mais lentamente a zero. Mas não é muito mais lentamente, mas ele demora um pouquinho mais de tempo para cair a zero. O crítico é esse vermelhinho aqui. Tá certo? O subcrítico, que a gente acabou de fazer aí, ele tem aquele movimento oscilatório. Então, ele vai decaindo, né? Ele está decaindo, mas ele vai oscilar um pouquinho. Tá bem? Bom, e o que acontece se a gente tiver o caso do problema da massa mola no sentido vertical? Será que muda alguma coisa no modelo? Como é que a massa mola no sentido vertical? O que acontece, né? Então, suponha que você coloca uma mola no sentido vertical. Solte ela, não põe nenhuma massa num ponto. Ela tem um determinado comprimento. Tá certo? Aí, você coloca um pezinho nela. Coloca uma massa qualquer. O que vai acontecer? Ela vai sair da posição de equilíbrio e vai dar uma deslocada. É natural de acontecer isso, tá? E ela vai deslocar uma quantidade que a gente vai chamar de ΔL. Lembrando aqui, o que vai acontecer, né? A gente tem que a força está apontando para trás aqui, né? Para o sentido aqui para trás. E a força da gravidade está apontando para cá. O que acontece nesse caso? A força aqui que foi associada ao problema, né, usando a lei de Hooke, ela é o quê? É K ΔL, tá certo? Porque foi a quantidade que deslocou, foi do ΔL. E quem fez esse deslocamento foi o peso do corpo,
tá certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a força atuando efetivamente sobre o nosso corpo é igual a massa vezes a gravidade, tá certo? Então, as duas forças aí são iguais, em sentidos opostos, né? Então, vamos colocar o módulo dela. As duas são iguais, estão apontando em sentidos opostos, mas são iguais em módulo. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem que a massa vezes a gravidade, que é o peso dessa massinha aqui, é igual a K vezes o quanto foi deslocada nosso sistema massa-mola. Bom, aí o que a gente faz, né, para a gente poder identificar qual a vantagem que a gente tem de trabalhar com o sistema massa-mola. A vantagem que a gente tem de trabalhar com o sistema massa-mola nessa direção aqui é o seguinte, que a gente pode encontrar o valor de K, da constante, só sabendo quanto que foi deslocada o nosso sistema massa-mola e o valor da massa. Como que a gente pode fazer isso? Você está vendo essa identidade aqui? Então, se eu pegar o K e passar o ΔL dividindo, então a gente tem que a massa vezes a gravidade dividido por ΔL dá exatamente a constante K da mola, que é ficar o peso aqui do nosso sisteminha dividido pelo quanto foi deslocado da nossa massa mola. Está aqui, ó. Tá bem? Bom, e agora como é que a gente monta a equação do movimento aí do nosso modelo? Como é que a gente faz o sentido, a nossa equação do movimento aí para o nosso modelo? Bom, a gente vai fazer o seguinte, né? Então imagine que eu tenha o sistema massa-mola aqui, né? Então já coloquei a minha mola para fazer esse deslocamento aí, tá certo? Então aqui está em repouso ainda, né? Então eu amarrei. Então L1 mais ΔL foi a quantidade que foi deslocado. E aí eu puxo, além disso a gente puxa mais um pouquinho a mola para baixo, tá? Então aqui está em equilíbrio, a gente dá um puxãozinho. Quando a gente dá um puxãozinho, o que vai acontecer? Então vai aparecer a força que está atuando no sentido para cima vai ficar o quê? Ela vai ficar ΔL mais X, né? Porque era a quantidade que estava no equilíbrio, que era L1. Aí a gente deslocou, colocou a massa, ela desceu ΔL. Depois a gente deslocou mais X. Então a força da mola é igual a menos, né, porque está no sentido contrário o movimento, X mais ΔL, está aqui. Então, aqui é a força da mola. Está para baixo. Aí, o deslocamento eu desloquei para cá, correto? Então, a massa vezes a gravidade está apontando para baixo também, tá? Então, está apontando para baixo. O que eu vou fazer aqui nesse sentido? Então, essa quantidade aqui a força peso é a massa vezes a gravidade, tá apontando para baixo. Então, massa vezes a gravidade, tá aqui, ó, força peso. E aqui a gente vai ter, vamos considerar já o problema tendo um atrito, tá? O atrito a gente sabe que sempre é contrário ao sentido do movimento. Então vai ficar menos A dx dt, tá bem? Vamos ver que apesar de ter a massa vezes a gravidade, vai sumir essa quantidade. Por quê? Fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Ó? Menos K vezes X está aqui, menos K vezes ΔL está aqui, mais mg. O que a gente percebeu? Que essas duas forças, elas se cancelam. Porque a massa vezes a gravidade, que é o peso, mais a força da mola paradas no equilíbrio, as duas se cancelam. Então, menos K ΔL mais mg, isso aqui é zero. Então, o que sobra para a gente? Sobra a mesma equação que a gente está acostumado. M derivada segunda em relação a t, mais A dx dt, mais kx. Então, a constante da mola não altera, desculpe, a gravidade não altera como é a equação. Então, tanto na posição vertical quanto na posição horizontal, a equação é a mesma.
um detalhe importante é o seguinte: se a gente colocar um forçante no problema, tá? Então, imagine que a gente coloque um forçante no problema. Vou colocar aqui uma observação. Se você colocar uma força externa, caso haja uma força externa, como é que é uma força externa atuando sobre a mola? Imagine, por exemplo, que você põe o sistema massa-mola assim, ó. Vamos pôr ele nessa direção. E aí tem alguém puxando e empurrando o tempo inteiro aqui, ó. Você tem às vezes uma pessoa, tem uma máquina puxando e empurrando. Então isso é uma força externa, tá? Aquela força inicial que a gente coloca e solta, ela não é uma força externa, tá? Ela é uma posição inicial, por exemplo, que a gente está dando para o corpo. A força externa que a gente considera é uma força que está atuando durante o movimento. Ou uma pessoa puxando e empurrando, ou uma máquina puxando e empurrando durante o movimento da mola. Tá? Num exemplo mais à frente aí, que eu for trabalhar com o sistema RLC, que a gente vai ver que é muito parecido com massa-mola, eu vou colocar um termo forçante para ver o que acontece no tipo de movimento. Vai ser o mesmo tipo de ideia aqui quando a gente tem massa-mola. Mas no caso em que haja força externa, a Ft, né, uma força que depende do tempo, como é que acontece com a equação? Ela vai ficar assim, ó, não vai mudar muita coisa do lado direito, mais Kx igual a Ft. Tá bem? Fica assim o nosso movimento, a nossa equação do movimento. Vamos fazer um exemplo aí, ó. Considere uma massa colocada na vertical, tá? Suponha que ao colocar a massa de 4 kg, a mola se desloca de 20 centímetros, tá bem? Então isso aqui é o ΔL, é o quanto ela deslocou quando a gente colocou 4 kg. Além disso, suponha que a força viscosa seja 5 newtons, quando a mola tem a velocidade de 20 centímetros por segundo. Olha, tá vendo? Aqui está centímetros por segundo, a gente vai ter que transformar para metros por segundo. Suponha que a força externa seja nula. Então, aquele Ft, né, esse Ft aqui, ó, não tem. É zero mesmo, ou seja, o sistema de equações que a gente está considerando é este aqui. Tá bem? Letra A, encontra a EDO de movimento. Letra B, suponha que se puxe a mola de 20 centímetros da posição de equilíbrio e solte. Encontra a solução do problema. A letra B está dando as condições iniciais do problema. Então, que chegar na letra B, a gente vai, né? A gente coloca aí as expressões. Bom, então, a equação que a gente tem é M, massa, dx2 dt2, mais A dx dt mais kx igual a zero. A gente precisa achar quem... O m é dado, né? Então, nesse caso, o m é 4 kg. A gente precisa achar o k e a gente precisa achar o a. Tá? O k, como é que a gente encontra o k? O k, se a gente olhar na fórmula, tem uma fórmula aqui para o k, cadê? mg ΔL. Então, vai ficar o quê? Massa, que é 4 kg, vezes a gravidade. Vamos pôr aqui G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não é, né? 9,8. Mas vamos colocar aqui que é 10 para facilitar a conta. Então vai ficar 4 vezes 10. Quanto que é o ΔL? É 20 centímetros. Mas 20 centímetros passando para metros fica 0,2 metros. Então aqui vai ficar 400 dividido por 0,2, ou seja, aqui vai dar 2.000. 2.000 o quê? É a unidade de medida, acho que é quilograma por segundo ao quadrado, tá? Essa é a unidade de medida, eu acho que é quilograma por segundo ao quadrado. Onde que eu vi isso aqui? Eu deduzi isso aqui alguma hora, eu não lembro de cabeça, vamos ver. Quilograma por segundo ao quadrado. Tá? Tá aqui. Bom, vamos lá. Agora, o A. A gente sabe que o A dx dt é igual a força, correto? Força de atrito. Dx dt é a velocidade. Por isso que eu disse que
quando eu tinha 5 newtons, quando eu estava 20 centímetros por segundo, a força era 5 newtons. Então o que a gente faz? No lugar do dx dt, a gente coloca 20 centímetros por segundo. Passando por metros por segundo, vai dar 0,2 metros por segundo, o A que eu quero achar, e a força 5 newtons, ou seja, o A é 5 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 25 unidade de medida, quilograma por segundo. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa equação, nossa EDO? O A é 4, D2, DT2, o A 25, dx dt, mais o K, que é 2000x igual a zero. Essa é a EDO do movimento que a gente tem na letra A. Na letra B, as informações foram o quê? Suponha que se puxa a mola 20 centímetros da posição de equilíbrio. Então quer dizer que o x 0 é igual a 0,2 metros. 20 centímetros, a gente está medindo em metro, é 0,2 metros, o x0. E o x'0, que é a velocidade inicial, tá certo? O meu problema, é zero. Por que é zero? Porque ele disse que ele soltou a mola. Se você solta a mola, você puxa, ela tem uma posição e solta. Você não está imprimindo nenhum tipo de velocidade no corpo, tá? Então, soltar é diferente de jogar, né? Soltar, você apenas puxa, abre a mão, ela solta. Então, o x' de 0 é igual a zero, tá? Metros por segundo. Bom, então, vamos resolver o problema. Então, a equação é 4 dx2 dt ao quadrado mais 25 dx dt mais 2000x igual a zero. O x de 0 é igual a 0,2. X' de 0 é igual a zero. Tá? Aí você fala, professor, podia colocar menos 0,2 aqui ao invés de 0,2? Bom, depende de como é que você coloca o sentido do x positivo. Se você imaginar que o x é positivo quando ele cresce da unidade da posição de equilíbrio nessa direção, aí tudo bem, aí seria 0,2, você colocar no seu sistema de coordenadas. Se você colocar no seu referencial que esse é a direção que ele cresce, então o sentido seria menos 0,2. Mas isso altera a solução? Não. Tá? E eu estou escolhendo o referencial para baixo. Bom, então fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar 4 lambda ao quadrado, né, usando o polinômio característico. Polinômio característico. 4 lambda ao quadrado mais 25 lambda mais 2000 igual a zero. Pode passar o 4 dividindo, eu posso resolver do jeito que está aqui, sem problema nenhum. Então, lambda igual a menos 25 mais ou menos raiz de 25 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 2000, tá certo? E aqui dividido por 2 vezes 4. Então, lambda vai ficar igual ao quê? Menos 25, mais ou menos 25 vezes 25 dá 625. 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 dá 32 mil. Então, essa quantidade aqui vai ficar uma raiz negativa, né? Vai ficar menos 32 mil. Então, deixa eu fazer a conta aqui, ó. 32 mil menos 625 dá 7, 3, 31 mil menos 31.375.
Então aqui vai ficar 2 vezes 4 vai dar 8. Então vai dar raiz 31,375, né? Que a gente fala, professor, isso não é negativo. Mas a gente coloca o módulo, eu coloco o i aqui, tá certo? Então como é que vai ficar a solução nossa? A solução nossa vai ficar x de t, vamos chamar essa quantidade aqui de um valor alfa aí, tá? Então vai ficar exponencial de menos 25 sobre 8t. 25 dividido por 8 dá quanto isso aqui? Vai dar 3. Sobra 1, né? 0. Dá 1. 20 por 8 dá 2. Então vai dar 3,125. Então vai ficar menos 3,0125t. C1 cosseno de raiz 31375 dividido por 8 mais C2 seno de raiz 31375 dividido por 8. Tá bem? Agora vamos colocar as condições iniciais. O x de 0 é igual a 0. Ou seja, colocando aqui o valor de x de 0, vai ficar o quê? X de 0 é 0,2. Não é 0 não, é 0,2. Então a gente vai ter que 0,2 igual a exponencial de alguma coisa elevado a 0 vai dar 1, né? Então vai ficar C1, faltou um t aqui. No lugar do t a gente coloca 0, então vai ficar C1 vezes o cosseno de 0 vai dar 1 e o cosseno e o seno de 0 vai dar 0. Ou seja, C1 é igual a 0,2. E o x' de 0 é igual a 0, então o x' de t, vamos calcular a derivada. A derivada disso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 3,0125, exponencial de menos 3,0125. C1 cosseno de raiz de 31375, 8t, mais C2 seno de raiz 31375 sobre 8t, mais exponencial, faltou um t aqui, de menos 3,0125t. Agora calcula a derivada aqui. Então vai ficar menos derivada do cosseno é seno. Então vai ficar C1 raiz de 5,1375,8 seno de raiz de 3, não é 5, é 3,1375, que é 3. 3,1375, 375 t sobre 8 mais a derivada do seno, que é cosseno. Então vai ficar C2 raiz de 3,1375,8 cosseno de raiz de 3,1375,8t. Colocando o t igual a 0, vai ficar o quê? Vou colocar já. O exponencial elevado a 0 vai dar 1, tanto aqui quanto aqui, né, nesses dois. Então vai ficar menos 3,0125. O C1 eu já sei que é 0,2, então já posso colocar aqui. O cosseno, essa quantidade aqui vai ficar igual a 1, né? Essa quantidade vai ficar igual a 1. Essa vai ficar igual a 0.
mais exponencial, isso aqui vai dar 1, C1 é menos 0,2, vai ficar seno de zero, vai zerar, vai sobrar só o que aqui? Mais C2 raiz de 31375 sobre 8. Portanto, quem é o C2? Fazendo a conta aí, vai ficar, esse 8 a gente passa para cima aqui, né? Então, 8 vezes 0,2 vai dar 1,6. Então, vai ficar menos 3,125, passa para lá mais, né? Vezes 1,6 dividido por raiz de 31375. Esse é o meu C2. Tá? Então, a solução minha vai ficar o quê? Vai ficar esta solução com C1 sendo 0,2 e C2 sendo este valor aqui. Então, a solução é a... Vamos dar o nome para ela? Chamar estrela com C1 igual a 0,2 e C2 igual a esse valor aqui. Tá bem? Bom, uma outra aplicação aí da EDO de segunda ordem é o circuito RLC. Porque RLC é resistor, indutor e capacitor, tá? Então a gente tem um resistor, um indutor e um capacitor. Então aqui está um resistor, aqui está um capacitor e aqui está o meu indutor, tá? Bom, para a gente encontrar o modelo de EDOs aí, a gente vai ter que usar algumas leis físicas, né? Então, as leis físicas que a gente vai usar vai ser relacionando as quantidades de resistência, capacitância e indutância com a voltagem aplicada sobre o sistema, sobre o circuito aí, tá? Então a gente tem, sei lá, uma voltagem aqui nesse ponto aplicada sobre o circuito, tá? Pode ser fixa, pode ser variável, a gente vai considerar os dois casos aí para a gente estudar o nosso modelo. Bom, primeiro, no resistor, né? Como é que se dá a relação envolvendo o resistor e a voltagem? A lei que a gente usa é a lei de Ohm. Como é que é a lei de Ohm? É resistência vezes a corrente é igual a voltagem atravessando o resistor. Tá? Então, V igual a R vezes I. Isso aqui, inclusive, é matéria de segundo grau, né? Do capacitor, a voltagem do capacitor, ela é carga dividido pela capacitância. Capacitância é uma unidade de medida, né, que mede efetivamente o capacitor, né? A unidade que mede a resistência é o R aqui, o capacitor é o C, e o indutor, tá? A voltagem no indutor é L, que é a indutância, que tem a ver com o indutor, vezes DI dt. O I é a corrente, tá? A corrente que atravessa o circuito. O que é a carga? Só para lembrar, né? Qual a relação envolvendo o I e a carga? O I é o fluxo de carga. Fluxo de carga é a quantidade de carga por unidade de tempo. O fluxo sempre é assim, né? É a quantidade de uma coisa pela unidade de tempo. Então, o fluxo instantâneo de carga, que é a corrente, é o dq dt. Então, corrente ele é a derivada da carga em relação ao tempo. Tá bom? Bom, então agora no circuito, né? Então a gente tem aqui no circuito as três: resistência, capacitância e indutância. A gente tem que a voltagem no resistor é R vezes I, a voltagem no capacitor, a queda de voltagem, né, é Q sobre C, e no indutor é L dI dt. Bom, e aí a gente pode usar o quê? A gente pode usar a lei de Kirchhoff. O que a lei de Kirchhoff diz? Que a voltagem no sistema, né, no sistema todo, né, ele é a voltagem do resistor, passar no resistor, mais o capacitor, mais no indutor. Tá certo?
Então essa aqui é a fórmula ou a lei de Kirchhoff. Bom, então jogando aí na expressão, a gente vai ter o quê? O VR é R vezes I, o VC é 1 sobre C vezes Q, e o VI é L dI dt igual a V. A gente tem duas incógnitas. Quais são as incógnitas? O I e o Q. Só que, aqui tem também, né? Só que o que acontece? O I, a gente acabou de ver, ele é dq dt. Então a gente pode encontrar uma equação envolvendo a carga. Tá? Como é que a gente obtém a equação envolvendo a carga? Então, lembrando que o di dt é o que? É o d dt, no lugar do i a gente põe dq dt, então fica d dt dq dt, derivada segunda de q dt. Então, esta equação que está aqui, né? No lugar do di dt a gente põe derivada segunda de q em relação a t, no lugar do i a gente põe dq dt, e no lugar do q a gente deixa do jeito que está, igual a v. Tá vendo como é uma equação de segunda ordem aí? Só que, em geral, é mais natural a gente obter uma equação não para a carga, mas para a corrente que está atravessando o nosso circuito. Tá? Isso aqui é uma equação de segunda ordem, funciona, dá para resolver, mas em geral, né, de modo mais aplicado, é mais fácil a gente medir a quantidade de corrente que está passando no circuito. Medir carga é muito difícil, né, em geral, mas a corrente é mais fácil de ser medida, tá? Então, o que a gente faz aí para poder fazer? Então, a gente vai obter uma equação envolvendo a corrente. Basta você vir aqui e derivar essa expressão toda, supondo que a resistência é constante, a capacitância e a indutância são constantes e conhecidas, tá? Então, derivando dos dois lados, o que a gente vai ter? Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, essa aqui, e derivar em relação a t, vai ficar o quê? Aqui vai ficar um L derivada segunda de em relação a t, tá aqui. Aqui vai ficar um R, no lugar do I vai ficar um DI dt, ó, tá aqui. Na capacitância vai ficar um dq dt, mas dq dt é quem? É I. E o lado direito, que tem um V aí, vai ficar um dv dt. Então, a equação que a gente tem é essa aqui. Olha lá que legal. Tá vendo? É essa a equação que a gente tem. Se você olhar, ela lembra muito a equação do movimento oscilatório massa-mola. Tá? Principalmente se eu faço o seguinte, olha aqui do lado direito. A voltagem, aqui a gente pode ter duas situações. Eu vou considerar as duas situações. A primeira é se V for constante. Se o V for constante, o dV dt é igual a zero. Tá? Então, se o dV dt é igual a zero, olha o que acontece com a equação nossa. Ela fica assim. Se a gente olhar para o sistema massa-mola, que é esse aqui, ó, dx2 dt2 mais am dx dt kmx, você vê que é a mesma coisa. Tá? Se você pegar e dividir tudo por L na equação que está aqui no quadradinho, vai ficar d2 dt2, está aqui, R sobre L, di dt, mais 1 sobre C, 1 sobre Lx. Então, se você compara para você ver, ó, A sobre M é igual a RL. K sobre M é igual a 1 sobre C, 1 sobre L. Então, quem está fazendo o papel do indutor no sistema massa-mola? É a massa. Então, a massa e o indutor, né, a indutância aí, ela tem a mesma função. Eles são o que a gente chama de fator de inércia no nosso problema. Esse fator de inércia é que vai criar um movimento, se existir, oscilatório. Tá? Se a gente remover a massa do sistema massa-mola ou a indutância do nosso circuito, fica só um circuito RC, não vai ter o fator de oscilação. Tá? A R, que é o resistor aqui no circuito RC, ou o A, que é o nosso coeficiente de atrito, ou o nosso atrito, né, associado ao problema, ele faz o papel de atenuação ou atrito mesmo. Então, ele que faz
haver a dissipação da, da quantidade num circuito RLC de corrente, no circuito massa-mola de movimento. E 1 sobre C aqui, que é 1 sobre a capacitância, ele faz o mesmo efeito aqui do nosso o K, que é o constante da mola. Tá? Um detalhe importante aí, que a gente pode considerar aí, são as unidades medidas. Tá? Então, por exemplo, qual a unidade medida da resistência? A resistência, ela já é conhecida a unidade medida de resistência, né? Ela é medida em ohms, né? Que é uma unidade bastante útil e importante aí para a gente considerar. Mas se você quiser fazer uma relação usando aquela mesma ideia que foi identificada quando a gente estava trabalhando com o sistema de massa-mola, o que a gente tem? A gente tem que V é igual a R vezes Z. Então a unidade medida aqui da voltagem aqui, o I é medido em ampere, né? O V em volts, então o R, a unidade medida vai ser volts por ampere, tá? Se quiser fazer a sua unidade medida, mas tem uma unidade já específica para resistência, tá? Tem também para capacitância e para indutância também tem. Então, agora no caso do sistema massa-mola não tem aquela unidade de medida, elas vêm de outras unidades de medida, tá? Então por isso que a gente faz lá. Aqui seria só para identificar essa relação, mas existe unidade de medida específica por essas quantidades, porque são quantidades bastante importantes em outros contextos também, tá? Então não vou nem colocar aqui. Bom, e aí, o que acontece com a solução? A solução, nesse caso, vai seguir a mesma ideia do que a gente tinha considerado anteriormente. Olha, se o delta for positivo, no caso aqui o delta é R ao quadrado, L ao quadrado, menos 4 dividido por LC. Então, se o delta for positivo, a gente vai ter a solução, que é a solução real, tá certo? Com duas partes reais aí. Decaindo a zero também, tá? É a mesma ideia do sistema massa-mola, porque o lambda 1 e o lambda 2 são negativos. Se o delta for igual a zero, a gente também tem essa parte aqui negativa, tá certo? Também decaindo a zero, tá? Tá vendo que é o mesmo sistema, a mesma solução. E o caso em que o delta for menor do que zero, a gente tem a parte que tem a oscilação também decaindo a zero, por causa dessa quantidade aqui que é negativa. Tá? Então as soluções são muito parecidas no caso massa-mola. A segunda situação que a gente pode considerar aí é o seguinte: vamos supor que a gente tenha um termo forçante. Tá? No caso do circuito RLC, um termo forçante bastante natural que a gente pode considerar aqui é que a nossa voltagem aí, a gente tem aquela alternado, né? Tem um sistema de voltagem que vai alternando a voltagem. Nesse caso aí, a gente tem que a voltagem ela é dada por uma função, tá certo? Que tem um determinado período. O período dela é alfa sobre 2π, né? Eu coloquei um alfa aqui. Então é um V0 vezes o seno de alfa vezes t, tá? Bom, então nesse caso, o que vai acontecer com o nosso sistema de equações? Ele vai ficar assim, né? Vai ficar d2 dt2 igual a RL di dt, mais 1 sobre C, 1 sobre LI, igual. Lembrando que se o V de t é igual a um V0 seno de alfa t, aqui, inicialmente, para a gente chegar na nosso modelo, a nossa expressão aqui, a gente derivou. Então ficou dv dt aqui, derivada. Então, dando V igual a um V0 seno de alfa t, né? Então a voltagem nossa ele é um seno, né? Então ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Então ela está tendo isso aí alternando. Então o que vai acontecer nesse caso? A solução da parte homogênea ela é parecida
com a solução que a gente está acostumado a ver no caso do problema massa-mola, e a gente descreveu aqui anteriormente as 3 situações que a gente pode considerar. Agora, com o termo forçante, tá? Note que o lado direito, o termo forçante, ele é uma função cosseno. Função cosseno é bom de trabalhar porque a gente pode usar os coeficientes a determinar, né? Então, usando os coeficientes a determinar, a gente propõe uma solução do tipo que, como o lado direito é uma função do tipo cosseno de αt, então a gente propõe como solução particular um C1 seno de αt mais C2 cosseno de αt, a gente vai ter que encontrar quem é C1 e C2. Derivando o i particular em relação a t, vai ficar alfa C1 cosseno de αt menos alfa C2 seno de αt. Derivando o i particular mais uma vez, vai ficar menos alfa ao quadrado, né? C1 seno de αt, menos alfa ao quadrado C2 cosseno de αt. Substituindo na nossa EDO, né? Então, derivada segunda mais RL, derivada primeira, mais 1C, 1C, 1L, sem derivar, igual a 1K cosseno de αt. Só lembrando quem é K, a gente vai escrever o K, vamos colocar como seno V0, alfa sobre L, tá? Só para não ficar carregando muita constante aí e facilitar no nosso cálculo. Fazendo a conta aí, né, a gente junta quem tem o seno de alfa aqui, né, o seno de alfa está aqui, tá certo? Então, menos alfa ao quadrado C1, aqui vai ter, ó, menos alfa RL, ó, menos alfa RL C2, tem aqui, e C1 é 1 sobre CL, tá aqui. E o C2, menos alfa ao quadrado C2, menos alfa RL, tá? Desculpa, o cosseno aqui é mais alfa RL aqui do cosseno, vezes C1, e o cosseno vai ficar C2, 1 sobre LC, tá? C2, 1 sobre LC, igual a K cosseno de αt. Igualando as quantidades aí, ó, não tem seno do lado direito, então isso tudo aqui vai ser igual a zero, que está aqui. Tá? Eu já juntei C1 com C1. E isso tudo aqui vai ter que ser igual a K, que é o que multiplica o cosseno de αt. Fazendo a conta aí, porque é só conta mesmo, a gente descobre que C1 é igual a esta quantidade aqui, tá? E o C2, depois de uma conta cabulosa e grande aí, é igual a esta quantidade aqui. A conta é bem simples de ser feita, porque é um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. O que a gente faz? Ó, aqui na primeira equação eu isolo o C2 como função de C1, dá essa quantidade aqui depois da conta. Aí eu substituo aqui na segunda equação, no lugar do C2 eu coloco quem é ele, tá? Substituo. Então eu consigo achar C1 depois dessa conta aqui, e C2 voltando, né, aqui na nossa relação, né? Eu acho C1 através dessa conta, substitui C1 aqui e acho C2. Tá aqui. Bom, então a solução aqui do meu problema vai ficar uma parte que é a parte homogênea. E essa parte homogênea a gente já viu que ela vai para zero, tá? Naturalmente ela vai para zero. Ela é chamada de solução transiente, porque ela vai embora, ela some, ela acaba, ela termina. E a parte particular, né, a solução particular, ela é a solução permanente. Por que permanente? Porque a nossa solução aqui, se a gente olhar, a gente está propondo uma solução do tipo C1 seno de αt mais C2 seno de αt, tá? Então a solução da parte particular aqui, ó, vai ficar um IP igual a C1 cosseno de αt mais um C2 seno de αt. Tá? C1 e C2 são números que a gente encontrou, grandes, mas são números. Então, quando o tempo passa, a parte homogênea vai para zero, porque se a gente viu que ela decai. Mas a parte particular, que é o que está associada ao termo forçante, ela é que vai ficar como solução final. Então, essa aqui
vai ser a solução final, que é a parte permanente. Então a gente diz que esse é o regime transiente, esse é o regime permanente, e o grafo da solução vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse é o grafo da solução. E o período aqui da solução vai se manter constantes, né? Constante. Então esse período aqui vai ficar mais ou menos alfa sobre 2π, tá? Bom, então é isso.